professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui nessa ladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo. Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito. Olá. Boa tarde. Boa tarde, amiga. Chegando no segundo semestre, metade do ano se foi, metade é por vir. Sim, tô a 1 hora de estar no teatro. Parece que eu entrei num vácuo do tempo, assim, parecia que a hora era outra e que eu tinha muito tempo e a coisa fez assim, ó. Mas que eu entrei numa bolha do tempo, assim. Mas também tô aqui, nossa, numas correrias dessa semana de ter ficado parada com Covid, né? Parece que acumulou 20 milhões de coisas. Imagino. Porque eu ainda falei, vou conseguir me concentrar, trabalhar, mas dessa vez me deu um enjoo, assim, que eu não conseguia ficar lendo muito, sabe? Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Então, bem-vinda, que bom, conseguimos. Sim. Uma ladeira esperada por mim, pela Paula, sempre algum tema feminino, danças urbanas, alguma coisa vem e eu trago o seu nome. Uhum. E acho que tem muito a contribuir, assim, para uma conversa do que você precisa falar, né, de falas que estão aí reverberando, ressoando contigo. Então, para começar, você pode se apresentar e a gente faz uma pergunta que é: quem é você na ladeira, Pam? Ai, gente, essa pergunta, eu estava ouvindo o podcast de vocês, né? Eu ouvi vários, e aí eu falei, meu Deus, se me perguntarem isso, eu não sei responder. Mas vamos ver, eu na ladeira, eu sou o movimento mesmo, sabe? O próprio movimento, assim, da ladeira, das pessoas que sobem e descem e que passam por ali, e a pessoa que muda tudo por onde passa sou eu também, e a pessoa que carrega outras pessoas, assim, eu acho que sou muito esse movimento de mover outras pessoas, eu acho que é isso que me faz existir na ladeira, né? Ajudar aí quem eu puder ajudar a subir, e eu também, né, continuar subindo aí a ladeira, para depois descer ela escorregando, sei lá. Sou um pouco isso, assim, o movimento mesmo nessa ladeira. Delícia. Delícia. Você pode contar um pouco pra gente da tua trajetória, formação, campo que você atua? Sim. Bom, eu sou a Pamela de Brito Calciolari, nascida numa cidade chamada Maringá, que é no interior do Paraná, uma cidade ainda muito jovem. Se eu não me engano, Maringá não tem nem 80 anos ainda. Sou filha de mãe solteira, de uma família extremamente desestruturada, com quase poucos recursos financeiros. Não tenho nada artístico, assim, na minha família, sabe? Não tem ninguém que é artista, não tem ninguém que... Nada. Não tem nenhuma veia de nada. Eu vim, assim, como sei lá, uma pessoa que cai de paraquedas, assim, sabe? E aí eu tenho uma infância que eu acho importante falar, que é muito atípica, né? Porque eu morei até uns 3 anos de idade, mais ou menos, em Maringá, entre morar com a minha mãe, morar com a minha avó, e depois disso eu morei praticamente 1 ano em cada cidade, até os 8 anos de idade, assim, porque por N motivos
familiares, a gente se mudava muito, assim, então já não tenho muito essa estrutura de amigos de infância, de uma cidade onde eu fiquei por muito tempo, então eu fui morando em várias cidades, vários estados, até que com 7 para 8 anos eu estava no Uruguai, fui morar lá também, e aí depois do Uruguai eu caio em Curitiba, que é onde tudo começa, assim, que eu acho que é por isso que vocês chegam até mim, né? Curitiba, essa é a história, assim. Então, eu chego em Curitiba com 8 anos, dos 8 aos 11, eu tenho um primeiro contato ali com coisas mais artísticas, com capoeira, instrumentos musicais, toquei violino, toquei teclado, e aí é com 11 anos que eu encontro a dança, assim, de uma forma super despretensiosa. Eu morava num prédio que na esquina tinha uma escola de dança, e aí um dia passei ali, entrei para ver que aulas que tinham, e aí tinha aquelas aulas conhecidas, né? Jazz, balé, não sei o quê, e tinha um tal de street dance na época. E era a única coisa que eu não sabia o que era, né? Eu falei, interessante, quero saber o que é. Fui fazer uma aula experimental com uma amiga do prédio, assim. Confesso que não gostei, fiquei naquela, assim, eu acho que não é para mim, não sei, mas ao mesmo tempo eu sempre tive uma teimosia, assim, de lugares que não são para mim, eu querer estar. Então, aí eu voltei lá, continuei insistindo um pouco, em menos de um ano me destaquei muito, fui convidada pela professora para entrar no grupo de competição. A minha primeira professora foi a Luana de Souza, ela é de Curitiba também. Hoje ela tem Lotus, né? Centro artístico, mas nessa época era o Lotus Companhia de Dança. Ela foi bailarina da Heart Company, que era do Otávio Nassur também. Então eu vim mais ou menos dessa escola aí. E aí entrei no grupo competitivo, fiquei 9 anos nessa companhia. E a minha formação, então, ela é toda urbana mesmo, todas danças urbanas. Eu não tenho nenhuma formação, assim, de outras danças, apesar que é muito engraçado, porque todo mundo do hip hop acha que eu sou super contemporânea, e todo mundo da dança contemporânea acha que eu sou super hip hop. E aí eu sempre fui desse não lugar também, assim, mesmo dentro das danças urbanas, nunca achei um lugar muito meu, assim. E aí eu tenho essa primeira trajetória, né, como aluna, dançando em grupo de competição, viajando e tal. Com 16 anos eu saio de casa, começo a morar sozinha, e aí inicio uma parte mais profissional da minha trajetória, né, que eu começo a dar aula. Hoje em dia eu penso, meu Deus, o que eu estava fazendo, porque com 16 anos não tinha a mínima ideia que era dar uma aula, né, a responsabilidade disso, né, mas comecei a dar aula, e de forma ainda mais informal e tal, e aí as coisas foram acontecendo, assim, com muita intensidade e de uma forma muito orgânica. Então, assim, eu não tenho formação acadêmica, para falar a verdade, eu parei de estudar no primeiro ano do ensino médio por causa da dança, porque eu queria focar mais ainda na minha carreira, e eu já morava sozinha, então eu não estava conseguindo dar conta de trabalhar, dançar, estudar e me sustentar e fazer tudo ao mesmo tempo. E é óbvio que eu optei por priorizar a dança e ingenuamente despriorizar a escola, né? E aí eu parei no ensino médio no primeiro ano, e aí fiquei 2 anos mentindo para minha mãe todos os dias que eu estava indo no colégio. Minha mãe, e aí, como é que foi a aula? Nossa! Eu falava até os dias das provas. Hoje teve prova de tal coisa. E fiquei, né, sustentando isso durante 2 anos, até que minha mãe resolve me encontrar, né? Porque minha mãe morava fora do país, e ela volta para o Brasil. E aí eu falo, pode falar palavrão aqui? E aí eu penso, fudeu, minha mãe vai voltar agora. E aí eu descubro que pelo Enem tinha a opção de a nota ou você usar para a faculdade, né? Ou você usar para a conclusão do ensino médio. E aí fiz o Enem, concluí o ensino médio pelo Enem, sem estudar, sem nada, acreditando no universo e na psicografia ali, emanei todos os pensadores do mundo. Mas eu era boa em redação, então eu tirei uma nota boa assim, em redação.
porque vocês vão perceber que sou uma professora de história nata. E aí, minha mãe chegou, eu falei, não terminei o ensino médio, ela ficou puta, e aí eu falei, não, mas eu já resolvi, tá aqui, concluí pelo Enem. Aí ela entendeu, né? Ela sabia que, pela nossa vivência também, ela sabia que eu não tinha muitas outras opções, e ela pelo menos ficou feliz de eu ter ido atrás disso e tal, porque daí, mais tarde, com 19 anos, eu tive uma lesão no quadril muito grave, assim, e aí a conta não fechava, né? Porque eu tinha que fazer um tratamento, não podia dançar. Mas sem dançar não dava aula, sem dar aula não ganha dinheiro, não paga o tratamento. Então a conta não fechava. E aí fiquei meio na ladeira, perdida, até que eu caio na cilada da minha avó, que fala: volta para Maringá, eu pago o seu tratamento, mas você vai ter que fazer uma faculdade. Aí eu não tinha outra opção, falei, fechado. Aonde eu assino? Aí vim para Maringá de novo, entro na faculdade de publicidade e propaganda, achando que tinha a ver comigo, porque eu era criativa, porque não sei o quê, e eu não queria fazer educação física, não queria fazer dança, exatamente por esse lugar também das danças acadêmicas, né, do balé, do contemporâneo. Eu sabia que naquela época não tinha tanta abertura para as danças urbanas nas faculdades de dança. Eu falei, cara, não quero dançar outra coisa, eu quero dançar o que eu estudo, o que eu gosto, né? E ainda era um pouco imatura de entender que esse conhecimento, na verdade, faria sentido para a minha dança também, né? Mas aí entrei na faculdade de publicidade, fiquei um mês, quando fiz o tratamento, melhorei um pouco, quando o corpo voltou a dançar, tranquei a faculdade, e aí voltei a trabalhar com dança, mais intenso ainda, e aí minha avó me mandou embora de casa, porque não era esse combinado. E aí voltei a morar sozinha, fiquei um tempo aqui em Maringá, comecei a coreografar grupos também de competição, até que a minha vida muda mesmo quando eu me mudo para São Paulo, que aí eu entendo em qual cenário da dança eu realmente queria atuar, porque eu fiquei migrando entre tudo, né? Dar aula para criança, dar aula para adolescente, dar aula em colégio, dar aula em estúdio, coreografa grupo de competição, dança em companhia, faz comercial publicitário, até que eu entendi que eu queria mesmo ser professora de evento, né? Trabalhar com workshop, que é a minha paixão mesmo. Eu gosto mesmo de dar aula, eu amo dar aula, mas nesse formato, sabe? Evento, chego lá, tem pessoas que eu não sei quem são, jogo todas as minhas informações ali em 1 hora e meia, vou embora e é isso, as pessoas que lidem com aquilo, sabe? Com aquela experiência. Eu adoro isso, adoro viajar, então também amarra tudo que eu gosto, né? A dança, a viagem, conhecer pessoas e proporcionar essas experiências. E aí eu vou para São Paulo e começo a focar minha carreira nesse lugar, assim, de workshop mesmo. E aí começo a viajar o país inteiro, já fui para mais de 20 cidades, já dei aula em 7 países, já dei aula nos maiores eventos de danças urbanas do Brasil. 2017 eu ganhei uma bolsa para ir para a Europa, para um evento que é muito grande também lá, de danças urbanas. Vou para essa experiência, 10 dias, tal, volto para São Paulo, fico louca e falo, cara, não dá, eu preciso ir para a Europa de novo, quero voltar para lá. E aí eu tava, tipo assim, entre aspas, casada, né? Tava morando com meu ex-companheiro, mobilei a casa inteira, móveis planejados, tipo assim, tava montando uma vida. Isso em 2018. Aí eu viro para ele e falo, olha, é o seguinte, a gente vai vender tudo, a gente vai ficar só com uma mochila e a gente vai fazer um mochilão na Europa. E aí começa essa outra fase da minha vida, que foi esses últimos 3 anos antes da pandemia, que eu fiquei nômade, literalmente nômade, sem CEP, sem lenço, sem documento, e com uma mochila com 60 itens. Então, eu pirei, vi um documentário de minimalismo, não sei o quê, tinha tudo a ver comigo, e aí eu fiquei 3 anos, na verdade era para ser 2 meses, viraram 3 anos. E o relacionamento acabou, tudo foi mudando, né, no meio do caminho. E aí fiquei 3 anos nômade, rodando a Europa, rodando o Brasil, até que em 2019 dou aula também nesse mesmo evento que eu ganhei a bolsa para ir. Nesse evento eu fui a primeira brasileira a dar aula na história, assim, não teve nenhum outro brasileiro que deu aula lá, e é um evento gigantesco, assim, de danças urbanas na Europa. E aí
tudo tava lindo até a pandemia acontecer. E aí, hashtag fica em casa, e eu não tinha casa. Aí fiquei o primeiro mês da pandemia em Curitiba, porque eu estava fazendo um espetáculo de dança pela Fundação Cultural, com o Brainstorm Dance Company, que era o físico verbal emocional, da Juliana Kiss. Fiquei, né, a pandemia cancelou o espetáculo, a gente teve que parar tudo. Fiquei o primeiro mês em Curitiba, depois 6 meses em Sorocaba, morando num estúdio de dança de uma amiga, que estava, né, o estúdio fechado, fiquei morando lá de favor, até eu recuperar, porque quando a pandemia aconteceu, eu tinha R$600 no planeta Terra. Assim, estava bem preparada para uma pandemia. E aí eu tinha R$600, assim, então não tinha mais nada, sabe? E aí, esse tempo que eu fiquei nesse estúdio foi quando eu comecei a juntar dinheiro, foi a primeira vez que eu tive contato com a palavra educação financeira, né? Reserva emergencial, tudo isso que eu nunca tive acesso antes, assim. E aí refiz minha vida, fiz um dinheiro louco que eu nunca fiz, assim, na pandemia foi, né, infelizmente pandemia, mas para mim foi muito bom, porque eu também tinha nesses, assim, né, eu tô dentro das cenas urbanas há 19 anos, então nesses 19 anos de carreira eu plantei muita coisa, e a pandemia me trouxe os frutos de tudo que eu plantei nesses 19 anos. Então, para mim, foi muito bom, porque eu expandi meu trabalho de uma forma que o presencial limitava um pouco, né? E o online trouxe essa perspectiva. Fiz um super dinheiro, e aí tal, para onde eu vou? Agora eu trabalho remoto, posso morar em qualquer lugar. Mas aí senti o chamado de voltar para minha cidade. Agora eu estou aqui em Maringá, morando de novo, né? Fixo, aluguei um apartamento. Voltei a ter plantas e coisas de pessoas normais. E é essa minha história, assim, resumida, né, nesses últimos anos. E essa minha trajetória na dança. Então, minha trajetória na dança é algo muito orgânico, informal, mas de muito comprometimento, de muita disciplina, de muita entrega, de muita curiosidade. Exatamente por não ter esse acesso à academia. Eu sou uma curiosa por esse lugar. Então, eu sempre estive perto de pessoas que, né, que são da academia, que falam a linguagem da academia, que lidam com outras danças, né, que não são as danças urbanas. Então, eu sinto que o contemporâneo, principalmente, ele me atravessa muito. E o conhecimento dessas pessoas, né, até estava ouvindo o podcast do Rafinha também, né? Ele fala um pouco disso, né? Desse lugar da academia. E até essas nomenclaturas, esses nomes, essas datas, essas pessoas começaram a fazer mais sentido para mim. É o tanto que tem muita gente que conversa comigo e fala, cara, você é formada no quê? Tipo, as pessoas têm certeza que eu sou formada, porque pela forma como eu, né, me coloco, né, dentro desse meio artístico, assim, principalmente no meio das danças urbanas, que é uma dança, né, periférica, marginalizada, de pessoas pretas. Então, é uma cultura, né, preta que está aí, que tem pouco acesso, querendo ou não. Então, ser uma pessoa mais intelectualizada dentro desse cenário também já é um diferencial, né? E para poucos, assim. A minha trajetória de dançarina a professora, de faz tudo até encontrar o meu lugar de atuação e focar mesmo nesse lugar. Mas aí tem mais 1000 desdobramentos, né? Mas falei um monte, faz 10, só eu tô falando. Falem comigo! Não, a gente gosta de ouvir muito, muito, muito. Eu já me identifiquei no lugar quando você fala que não se encaixava, né, no street, não se encaixava, não encontrava ali um lugar de identificação, embora estava atuando na área, assim, né? E a outra que a pandemia favoreceu, né? Que eu acho que é esse lugar de algumas vulnerabilidades que foram trazidas em evidência por conta de outro tipo de acessibilidade que permitiu, né, o digital. Sim. Trouxe uma visibilidade para certos fazeres que estavam escondidos na vulnerabilidade social de não poder se deslocar tanto ou de outras formas, né? Sim. Essa palavra, inclusive, ela me representa muito, que vulnerabilidade é uma palavra que
que realmente me move, assim. Eu acho que é meu combustível principal, assim. Eu gosto de me vulnerabilizar, sabe? Eu acho que traz muitas possibilidades, assim. Por isso, eu me enxergo uma pessoa muito otimista, assim, sabe? Porque é no perrengue que saem as minhas melhores criações, minhas melhores ideias, minhas melhores soluções para a vida, assim, sabe? Inclusive isso, né? Esse não lugar, né? Que a gente está falando de não se encaixar e tal, me trouxe a minha carreira, né? Digamos assim, foi exatamente essa limitação que trouxe essa minha autenticidade dentro do que eu faço, assim, porque além da gente estar numa sociedade, né, num planeta onde caixas são importantes, né, nomenclaturas, definições, gêneros e afins, você ser uma pessoa que não encontra nenhum desses para te caber é muito complexo, né? É isso, tá todo mundo descendo a ladeira e você tá subindo ao contrário, entendeu? Tipo, você tá indo contra o que falam. E nas danças urbanas eu vivi muito isso, assim, porque a gente também tem, né, muitas caixinhas. Então, tem popping, locking, wacking, house, tem os nomes, né, dos estilos, e tem fundamento e pioneiros e nomenclaturas. E aí eu sempre estava meio voando nesse lugar, entendeu? Porque daí eu entrava numa dessas caixas, falava, nossa, legal, vou estudar isso. Aí já queria me expressar de uma outra forma, e aí as pessoas, não, isso aí já não é wacking, isso aí já não é locking. Daí eu falava, então eu não quero. Então, se tem que ser só isso, eu não quero. Então eu fui fazendo essa salada de fruta, assim, sabe? Eu fui pegando um pouco de tudo, colocando no meu liquidificador e batendo para ver que suco ia dar. E aí deu um suco que é essa minha dança, que tem gente que acha que eu vim de um lugar, tem gente que acha que eu vim de outro, tem gente que fala que eu faço isso, tem gente que fala que eu faço aquilo. E esse é o meu super trunfo, entendeu? A pessoa nunca sabe o que eu vou fazer, essa é a real. Eu observo essa expansão, assim, de eixos possíveis de trabalho, né? Comercial, clipe, oficina, workshop, competição, aulas. E às vezes eu me pergunto se isso é uma realidade ou isso é uma ilusão que vem por conta da categoria, assim, né? Do estilo de dança. Mas pelo que você me contou, isso é possível mesmo, é uma prática, talvez do teu perfil também, né? Assim, eu sinto que nesses 19 anos, isso já foi uma grande crise, entendeu? Tipo, ao ponto de organizadores não quererem me contratar porque eu não tenho um nome para dar ao que eu faço, entendeu? E aí isso não cabe, né? Ou também as pessoas não quererem me contratar porque eu não sou especialista em algo, sabe? Tipo, ela trabalha como diretora de movimento, ela é especialista nisso. Não, eu faço várias frentes, né? E para certas pessoas isso não é legal, porque tem gente que tem essa visão de você faz tudo mais ou menos, né? Que o ideal é você fazer uma coisa só muito bem. E essas definições também, né? Dos nomes e tal. Mas aí eu passei por uma geração na dança que lutou muito por isso, assim, pelo menos dentro do meu cenário, de tirar o nome das coisas, sabe? De tipo isso, a aula é do quê? A aula é da Pan de Brito. Ponto. Sabe? Ai, que ótimo. E aí a gente conseguiu isso. Só que aí agora também, alguns anos depois que a gente conseguiu consolidar esse lugar de tirar as nomenclaturas, vem aí, né, tipo, discussões raciais, discussões sociais que mostram também o quanto pode ser um pouco perigoso a gente também tirar certas nomenclaturas, porque a gente acaba ajudando no apagamento de certos povos, né? Então, por exemplo, né, eu trabalho com danças urbanas. Esse nome já é problemático, porque danças urbanas é um guarda-chuva, né? Então, tipo, a gente entende que é tudo que é urbano, mas nem tudo que acontece na cidade, né, faz parte dessa cultura. Inclusive, tem muitas das danças que são consideradas danças urbanas que não foram criadas na cidade necessariamente, né? Então é um termo guarda-chuva, é um termo de apagamento, né? E aí eu também, como mulher branca, dentro de uma cultura que é
de pessoas pretas, isso também já é uma outra problemática. Então, é uma doideira, né? Eu acho que a gente vai... Mas, assim, eu consegui, com a minha carreira, me colocar num lugar de respeito às origens das culturas que eu estudo e fomento, mas mantendo esse meu lugar de, é Pan de Brito, sabe? A aula da Pan, ponto. E aí, dentro da minha aula, eu tento fazer a minha parte de delegar e devolver, né, para as pessoas certas os créditos disso, né? Então, eu começo a minha aula também sempre falando sobre isso. Olha, a gente vai usar influências disso, 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 que são originárias desses povos. Então, eu faço essa minha parte agora, assim. Mas eu gosto de não me encaixotar, sabe? Eu acho que por isso que eu, né, comecei falando que eu sou o próprio movimento, ao ponto disso, a ponto de hoje eu estou falando com vocês tudo isso e pode ser que mês que vem nada disso mais faça sentido, sabe? Mas é bonito isso, porque acho que é um caminho natural a gente trazer referências e não carregar elas, trazer a história, trazer a memória como referência e não como cópia, né? Como continuidade. Acho que isso é contemporâneo, né? Você trazer como referência e não apagar ou querer carregar as referências como cópia. Não consigo nem falar muito bem isso, mas eu entendi dessa maneira. Total, faz sentido. E eu vejo que eu faço muito isso, inclusive, sabe? Eu uso as referências mais para me contaminar do que para me limitar, né? Isso. Perpetuar uma técnica, um nome, um estilo, né? Porque a contemporaneidade é atualizar no tempo hoje, né? Sim. Eu entendi esse meio do caminho, sabe? Eu acho que antes eu ficava lutando um pouco, assim, agora tá mais claro que é tipo isso, eu posso estar contemporânea, né? Tipo, atual, né? Que é essa o verdadeiro significado, né, dessa palavra contemporâneo, que é o que está acontecendo agora, né? Então eu posso continuar fazendo isso comigo e com a minha dança, ainda assim mostrando da onde ela veio, né? Tipo, não precisa apagar da onde ela veio. Mas também não vou deixar que ela limite para onde eu vou, né? Só porque ela veio de algum lugar, eu não preciso ficar presa àquele lugar. Então, eu gosto disso também. Uma curiosidade que vem, você falou, né, que foi a primeira brasileira, né, no festival grande na Europa. Como é que é no teu campo de atuação, ser mulher, estar atuando, estar conquistando esses espaços? Quais os perrengues que precisam ser colocados abaixo desta ladeira? Todos, né? Ser mulher já vem com muitas coisas, mas assim, definitivamente a cultura hip hop ela é uma cultura muito machista, né? Assim, podendo falar com todas as letras mesmo, sem medo de falar isso hoje em dia. Acho que antes a gente tinha até um pouco mais receio de afirmar certas coisas, mas ainda bem que a gente está trazendo tudo isso à tona e acho importante mesmo reforçar. É uma cultura masculina, né? Tipo assim, feita, não que foi feita por homens, mas praticamente isso, né? Feita por homens para homens. Então, ser uma mulher dentro dessa estrutura do hip hop, que é uma estrutura muito machista, já é uma grande resistência, né? Você já tem que... É o tanto isso. Ontem mesmo eu falei isso para os meus alunos, assim, eu falei... porque eu tenho alguns alunos homens, e aí gente, eu vou performar minha feminilidade aqui nas minhas aulas, e não vou te dar outra referência a não ser essa, porque eu tive que passar 15 anos da minha vida tendo referências masculinas para o meu corpo, né? E tive que performar a masculinidade dentro da minha dança. Então, hoje eu faço questão de performar a feminilidade, porque me foi tirado isso durante muitos anos, né? Apesar de ter tido a sorte de cruzar muitas mulheres no meu caminho, assim, da minha formação, principalmente no começo. Mas, de fato, tem uma coisa curiosa nas danças urbanas, que 90% do público que consome essas danças são mulheres, e quando você vai para um âmbito profissional, 90% das pessoas que estão atuando nesse âmbito são homens. E eu sempre me questionei, eu fico tipo, cara, peraí, se todo lugar que eu vou, quem está estudando são mulheres,
o que acontece com essas mulheres, entendeu? Abre um buraco, joga elas lá dentro e de repente tem um homem que está ali numa posição, né, de destaque, mas onde estava esse homem? Porque eu não vi ele na sala estudando, né? Então, é muito complexo, assim, eu sinto que é uma luta mesmo, e eu, por sorte ou não, por ter a vida que eu tive, entendeu? A estrutura familiar que eu tive, de ser criada por uma mulher solteira, de ser de uma família de origem pobre, eu tenho um ranço, digamos assim, determinação, que é o que eu falei antes, né? Ah, eu não posso estar aqui, então eu vou estar. Então eu tenho essa ousadia, essa coisa de bater de frente mesmo. Então, todos os espaços na minha carreira que eu via que tinha muitos homens atuando, eram sempre os lugares que eu almejava, sabe? Então, por exemplo, em evento mesmo, a maioria das lineups, até hoje, 2022, ainda são homens, né? Em sua maioria. Então, não é fácil, sabe? Eu lido muito com minha insegurança, de achar que o meu trabalho nunca tá bom, porque é isso, o meu trabalho ele não pode ser bom, ele tem que ser melhor do que um homem, entendeu? Então, eu tenho que sempre estar fazendo 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Mas quando eu entendi isso também, eu usei isso como uma força motriz. Então, tá. Então, não é sobre ser boa, é sobre ser melhor do que um cara. Então, beleza, é isso que eu vou ser, sabe? Então, comecei a treinar para ser melhor do que os caras. E aí, eu sempre estava muito em ambientes onde esses caras estavam. Então, em ambientes de treino, né? Eu sempre estava lá, e geralmente eu era a única ou a segunda menina que estava ali naquele espaço. Então, sempre foi meio essa luta. Eu sinto que nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, as coisas melhoraram muito, assim, mas ainda não o ideal, sabe? E aí, dentro do cenário, eu passei por várias, entendeu? Por ser contratada por ser bonita e não por dançar bem, por ver o contratante querer me contratar porque queria né, me pegar, e aí eu não dar essa abertura, eu não consegui fechar o trabalho. Já aconteceu super, assim. Uma coisa que aconteceu que é muito triste, né? E eu só fui me dar conta depois, mas quando eu me coloquei no cenário como uma mulher casada, o respeito com o meu trabalho também mudou. Então, parece que não tem nada a ver, mas tem, né? Porque socialmente a gente tem isso nesse inconsciente coletivo de se um homem quis aquela mulher, então ela tem valor, né? Então, ser uma mulher casada te dá um status de segurança, as pessoas confiam mais em você, porque se um homem te quis, é porque você presta, né? Então, eu vi isso acontecer, sabe, dentro do cenário. O meu ex, ele é dançarino também, e ele era de um cenário mais underground, que a gente fala, né? Porque dentro das danças urbanas isso é bem separado, né? Então, vamos supor... sei lá, tipo, a galera super pesquisadora da faculdade... E a galera, sei lá, uma Débora Coker, que a galera fala que é, tipo, né, uma vendida, sei lá, tipo, comercial, que não é mais contemporânea, não sei. Então, a gente tem esse lugar nas danças urbanas também, tipo, tem os undergrounds, os originais e tal, e tem os mainstreams, né, que a galera fala, os comerciais, os vendidos, digamos assim, né, entre aspas. E o meu ex, ele era dessa galera mais underground, assim, que atuava mais num lugar, tipo, de batalha, projeto social e tal. E eu era mainstream, né? Que era mais estúdio de dança, evento, mais comercial, né? E aí, quando a gente começou a se relacionar, eu comecei a melhorar a carreira dele, sabe? Tipo assim... arrumar, tipo assim, portfólio, a fazer ele fazer as redes sociais, a fazer ele divulgar mais o trabalho dele. Eu comecei a mostrar para ele esse lugar da coreografia, porque ele era muito desse lugar do improviso, e dentro das danças urbanas isso também tem uma grande guerra entre a galera do improviso e a galera da coreografia. E aí eu comecei a trazer ele para esse universo coreográfico, só para vocês entenderem. Eu dançava há 15 anos, e eu estava tentando, nesses 15 anos, entrar no mercado, né, de evento e tal. Ele namorando comigo em 1 ano, ele entrou em todos os eventos. Antes do que eu. Porque eu arrumei a carreira dele, digamos assim,
né? Deixei num formato mais comercial e em menos de um ano ele entrou em todos os eventos que eu estava anos tentando entrar. Então, e aí, óbvio, depois que eu também estava casada, entre aspas, eu comecei a entrar mais no mercado. Então, eu vi que essa validação de ter um homem do meu lado, ou de realmente que as minhas fórmulas, né, de carreira realmente eram boas, mas elas funcionam mais para um homem, né? Então, eu consegui fazer ele entrar no cenário muito mais rápido do que eu, né? Ele demorou 1 ano, que eu demorei 15. Ou porque o mercado só está preparado para esse tipo de formato, né? Entendeu? Então, assim, é muito foda esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho trazido muito isso na minha resistência. Então, é isso. Eu sou uma mulher que está numa cena machista, que hoje é um renome nacional, que iniciou uma carreira internacional, que alcançou coisas que outros homens brasileiros não alcançaram. Por exemplo, esse ano, né, comecei a encabeçar um evento aqui na minha cidade, que era para ser regional, e ele já ficou nacional. Então, o que também é raro, porque todos os organizadores de grandes eventos são homens. Então, eu estou sempre buscando quebrar esses lugares, entendeu? Sempre, sempre. E mostrar, não, eu não preciso necessariamente de um homem para me validar, ou até esse lugar. É melhor que um homem que eu tenho que ser? Tudo bem, eu sou, sabe? Então, eu comecei a tomar essas rédeas, assim. Mas eu vivo vários, gente, várias coisas, assim, tipo, de desvalidação, e vários... que são vários desdobramentos do patriarcado e do machismo, entendeu? Até mesmo, né, a competitividade que a gente tem na cena entre as mulheres, ela é um desdobramento desse machismo, né? E não é porque eu quero competir com você, mas o tempo inteiro me reforçam que só tem espaço para uma mulher na line-up. Ou é eu ou é você, entendeu? Então, eu também tenho tentado quebrar isso, trazer mais mulheres para perto de mim. Agora, como organizadora de evento, a minha line-up já foi muito mais feminina do que masculina. Eu já tenho tentado trazer na ação. Por isso que eu não me dou muito bem com o lugar da academia, né? O lugar acadêmico, que é muito filosófico, é muito problematizador, né? Fica ali debatendo e não chega a lugar nenhum. Eu sou do vamos resolver, sabe assim? Tipo, tá, já entendi que é machismo. E aí? Como é que eu mudo esse cenário, entendeu? Eu não quero mais ficar debatendo, sabe? Eu quero... Tipo isso, porque é isso, não precisa mais debater, entendeu? Que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Não tem que debater mais isso, tem que agir em cima disso, né? Então eu penso muito nesse lugar, assim. Pan, você estava falando, né, dos perrengues, dessas contratações. Eu tenho pensado muito, né, sobre esse espaço que a cultura hip hop ocupa no meio audiovisual. E o meio audiovisual tem um outro nível de profissionalização, né? Nem compara com as artes cênicas independentes, ainda mais. Como que você sente que questões como mesmo contratação, você já colocou, direitos trabalhistas, valores, o cuidado com a propriedade intelectual, como é que isso está sendo colocado em relação à inserção do hip hop nesse meio audiovisual? Ai, gente, isso aí também é outra complexidade, né? Porque, assim, as danças urbanas, por ser um mercado novo e por ser uma dança que não foi feita para ser comercializada necessariamente, ela surgiu de forma espontânea, né? Nas festas, nos bairros das periferias norte-americanas, ela ainda é muito amadora, entendeu? A gente ainda tem um mercado muito amador. Ainda é muito difícil você falar de contrato sem a pessoa se ofender, que em qualquer profissão é o básico, entendeu? Tipo, né? E ainda nas danças urbanas, eu lido muito com isso, assim, de tipo, da pessoa pedir para me contratar, por exemplo, nos workshops, e eu mandar o meu orçamento, o meu contrato, o meu release, tudo muito bem preparado, e a pessoa ficar surpresa. E eu pensar, nossa, mas é o mínimo, né? Tipo, eu estou trabalhando. Então,
é muito difícil, porque eu sinto que a gente tem um cenário ainda muito adolescente e amador. Quando a gente vai para esse lugar do audiovisual, fica mais perigoso ainda, porque essas grandes empresas, né, Se aproveitam. favorecem disso, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que é modelo, a gente estava conversando isso esses tempos agora, e ela acabou de fazer um comercial para uma grande marca, e nesse comercial tinha dança. E aí as modelos estavam recebendo em torno de 20 mil o cachê, e os bailarinos em torno de R$300. Sendo que o comercial é praticamente dança. Tipo, as modelos aparecem bem menos. Então, em relação à valorização, ainda a gente está muito longe do ideal. Em relação a isso, por exemplo, isso que você falou de propriedade intelectual, isso nem existe, essa nomenclatura nem existe para a gente, sabe? Não à toa o TikTok virou uma grande problematização para o nosso cenário, né? Porque ao mesmo tempo que ele democratizou a dança e devolveu a dança para as pessoas, né? De uma certa forma, eu sinto isso, assim, que eu acho que na minha geração, quando eu era criança, a gente tinha muito o axé, o El Chan, todo mundo dançava e tal. E depois isso foi ficando mais distante, né? A dança foi ficando cada vez mais distante de pessoas comuns. E o TikTok trouxe isso de volta, o que eu acho ótimo. Mas trouxe essa problemática que é, tipo assim, pessoas aleatórias que não são estudantes de dança começam a se apropriar de danças que já têm uma modalidade, que já são de uma cultura, começam a usar isso sem olhar a quem, sem nenhum tipo de direito autoral, sem nenhum tipo de referência, de crédito, de propriedade intelectual, nada, zero, e fazendo milhões, né? Então, hoje a gente tem adolescentes que são viralizados no TikTok que ganham milhões, literalmente. Enquanto a gente que está estudando há anos, estamos a Deus dará, né? Então, ainda está distante. Tem certos lugares que você consegue um pouco mais dessa valorização e tal. São Paulo, mas aí depende muito de você, entendeu? Não é... Tipo assim, o mercado, ele tá ali. Se você sabe sobre isso e você se impõe dessa forma, ele vai lidar com você. Mas se você mostra que você não sabe isso, eles vão se aproveitar. E eles não estão nem aí, entendeu? Então, é muito complicado, assim. Eu vejo que a gente ainda, como cena, assim, tá muito longe do ideal, sabe? Bem, Pam, a gente precisa direcionar para um final. Não, gente, vamos ficar aqui o dia inteiro. Que bom, né? Nossa, essas questões aí de trabalho e tal, é uma coisa que a gente quer se aprofundar muito, assim, convida a gente discutir mais e pensar, assim, modos de esclarecer, porque não é também só no hip hop, só nas danças urbanas, é geral na dança, né, e que vem de uma estrutura social, de valor da dança mesmo, cultural, assim, né, eu acho que isso tem que ser assim, e, que nem você falou, não é mais para debater, mas é que se não for pela via do debate, da conversa, do diálogo, falar, olha, escutem, é isso, olha por aqui, não dissemina um argumento para quem está atuando poder se posicionar, né? Sim. Não, quando eu falo, né, do não debate, não no lugar de... mas um lugar mais de urgência, né? Tipo, eu acho que o debate ele é urgente, inclusive, pelo menos nas danças urbanas ainda falta muito esse lugar. Eu sinto que as outras danças mais familiarizado, assim, a gente ainda não tem muito esse espaço, pouco se conversa, sabe, nas danças urbanas, poucas pessoas também estão afim desse lugar, mas quando eu falo, né, de ação, é mais uma coisa de... Porque, assim, no meu cenário rola muito essa coisa, tipo, principalmente de geração, sabe? Tipo, reclamar da geração. A geração atual, não sei o que lá. E aí é esse lugar que eu acho que não dá mais, entendeu? Não dá mais para reclamar. Dá pra gente debater, dialogar, encontrar argumentos, trazer esse lugar de diálogo para ser mais acessível, mas a gente não pode mais ficar reclamando, né? Tipo, eu acho que a gente tem que começar a mudar os cenários, que eu acho que nesses últimos anos a gente já vem
tem visto muitas pessoas ativas nesse lugar, né? De mudança mesmo, de transformação mesmo. Porque num certo período eu via mais esse lugar de reclamação, tipo, é muito machista, né? E aí? Sabe? E aí, então nós mulheres vamos organizar um evento? Ou, né, nós mulheres vamos fazer um podcast para começar a botar esses diálogos para jogo, sabe? Então eu acho que é mais nesse lugar que eu quis dizer, né? Nossa. Super agradeço demais, estou realizada em te ouvir, te conhecer mais, para além do feed que eu fico correndo lá e acompanhando. É uma delícia, e o quanto aprofundamento tem para a gente continuar a conversa. E se quiser deixar aí o seu arroba, seu contato, como que as pessoas te conhecem mais. Bom, primeiro eu queria agradecer mesmo, Ju, Paula, obrigada mesmo pelo convite. Para mim é muito especial, assim, ter essa abertura e esse contato com pessoas de outras áreas, né, e que estão querendo escutar a gente. Eu acho que isso é muito legal. Me coloco aqui também à disposição para a gente fazer novos episódios, às vezes com um tema mais específico para a gente aprofundar, porque tem muita coisa mesmo legal para a gente trocar, mas já me sinto assim lisonjeada de estar aqui. Desculpa, porque eu falo muito, sou meio contadora de história mesmo. Maravilhosa. Que a gente possa se encontrar mais vezes. E para quem quiser, né, se relacionar mais com o meu trabalho, @pandebrito, exatamente como fala, assim, né? Pan com M de Pamela e Brito um T só. Pan de Brito, tanto no Instagram como no YouTube, no TikTok, porque agora a gata também está lá. Ladeira também tá lá, mas a gente tá faltando conteúdo, assim. Então, para mim também, eu ainda não consegui me encontrar lá dentro, mas eu tô lá, entendeu? Eu sou essa pessoa que gosta de estar atualizada e sendo essa mudança, né? Mas é isso, gente. Em breve estou aí em Curitiba, estou indo para o FH2, que é semana que vem. Então, quem quiser também vai ter aula minha aí, né? Em Curitiba esse final de semana. Então, é isso. Estou com turmas online também. Tenho uma turma mais voltada para as danças urbanas, mas eu também tenho um outro projeto que é o Lab Lunar, que é onde eu trabalho mais com práticas corporais a partir da astrologia, assim, de uma perspectiva astrológica. Já amei. Olha, Paula! Então, a gente tem que conversar mais. Olha! Tem muita coisa aí interessante, então quem quiser também se interessar e vir atrás aí, sou super acessível, então pode falar comigo, DM e tal, tô aí, disponível. Maravilhosa. Pra trocar. Super beijo! Beijo, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Que bom. Até. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mude. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com. O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação